Uma reportagem publicada nessa quarta no jornal americano New York Times cita a censura à revista Cruzoé. Aquela censura lá de 2019. O texto é de autoria de Jack Nickas, o chefe da redação do jornal no Rio de Janeiro. A reportagem fala da criação do inquérito das fake news em março de 2019 pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Abro aspas para o New York Times. Como justificativa legal, o ministro Toffoli usou uma linha nas regras do tribunal dizendo que ele poderia investigar crimes cometidos contra juízes na sede ou nas dependências do Supremo Tribunal. Fecho aspas. Quantas vezes eu expliquei isso aí, artigo 23 do Regimento Interno da Corte. Depois eu volto. O New York Times então cita uma entrevista recente de Toffoli dizendo que o mundo hoje é digital e que qualquer ataque em qualquer lugar à instituição é um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, foi esse truque retórico que ele usou para colocar o mundo inteiro na sede do STF. A reportagem destaca que, com base nessa alegação do ministro, o Supremo passou a poder investigar praticamente qualquer crítica a ele em qualquer lugar. O jornal então cita a censura a Cruzoé. Abro aspas. Em uma de suas primeiras ações no comando do inquérito, Moraes ordenou que uma revista, Cruzoé, retirasse um artigo online que vinculava o ministro Toffoli a um esquema de corrupção. Aliás, eu vou comentar esse trecho aí da matéria, mas eu continuo. O ministro Moraes chamou de notícias falsas. Quando a revista posteriormente trouxe evidências mostrando que a reportagem estava correta, ele permitiu que o artigo voltasse ao ar. Fecho aspas. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao New York Times em nome aqui da Cruzoé, porque, enfim, estou aqui como diretor de jornalismo e âncora nesse momento. Havia outras equipes, outra gestão naquela época e a gente é muito grato ao trabalho de todos que nos antecederam e que tinham essa essência que a gente conserva do jornalismo independente e vigilante. Então, agradeço ao New York Times pela referência muito correta a respeito da veracidade da matéria, que foi confirmada amplamente não só pelo documento que os repórteres já tinham acesso, que chegou a entrar nos autos de um processo, como também por aquilo que veio depois à tona, como a defesa do Marcelo Debrecht, os e-mails trocados entre ele e os executivos e os depoimentos em vídeo do Marcelo Debrecht explicando os nomes e codinomes mencionados nesses e-mails, inclusive o do amigo do meu pai. Eu só queria, para não deixar aqui ponto sem nó, falar sobre essa frase. Retirasse um artigo online que vinculava o ministro Toffoli a um esquema de corrupção. A matéria original da Cruzoé, para ser aqui bem transparente, ela nem sequer vinculou o Toffoli a um esquema de corrupção. Ela apontou de uma maneira muito objetiva que o Marcelo Debrecht, que esse sim estava sendo processado por um esquema de corrupção, por um esquema de suborno, ele se referia ao Toffoli como amigo do meu pai. E fazia perguntas ali para outros executivos se já tinham falado com o Toffoli a respeito de algo de interesse da própria Odebrecht, algo que estava sendo investigado na ocasião. Então a revista Cruzoé nem chegou a apontar um vínculo criminoso direto do ministro, e mesmo assim a matéria foi derrubada, porque incomodou. A verdade incomodou, mas o jornalista está aqui para falar a verdade, Duda Teixeira. Bom, isso geralmente é uma decisão editorial, né? Quando você tem uma denúncia muito forte, você tenta ser o mais descritivo e direto possível, né? Para não ter grandes problemas depois. Mas no final, essa censura à Cruzoé é um marco histórico aqui na revista. É importante para a gente e para todos os brasileiros, né, que isso tenha sido assunto do New York Times. A matéria do New York Times também mostra, Felipe, que essa história, essa narrativa que o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes contam sobre eles próprios, né? De autoelogios, de olha, nós aqui estamos defendendo a democracia, se não fosse a gente não existiria mais democracia no Brasil, que isso não cola fora da bolha do STF e de uma imprensa amiga e um ou outro, alguns deputados ali que gostam do STF, né? Para o resto do mundo, para a maior parte do Brasil,
essa historinha de STF, defensor da democracia, não está colando. Tem o título da matéria do New York Times e já vem em seguida. Será que o STF está defendendo a democracia ou ele é uma ameaça à democracia? Então isso está muito claro na matéria. É uma matéria mais descritiva. O Jack Nicklaus ele assina, mas tem outros também que ajudam. Então é bom porque traz um bom histórico de tudo que está acontecendo no Brasil e todos os abusos do STF. E importante que tenha aparecido a Cruzoé ali, porque foi um momento super importante do inquérito do fim do mundo. E como eu sempre gosto de lembrar, o então decano da corte, que era o membro mais antigo, Celso de Mello, depois se aposentou, mas na época era ministro do STF, emitiu uma nota contra todo e qualquer tipo de censura. Não teve aquele mas da Carmen Lúcia, sabe? Eu sou contra a censura, mas dessa vez. Aí depois vem uma outra vez e estende novamente aquele entendimento. Não, o Celso de Mello era contra a censura, emitiu uma nota dura que constrangeu ali o Moraes, e diante, né, de toda a pressão que algumas pessoas fizeram no debate público, foram poucos, né, que ergueram a voz, porque tem uma concorrência no mercado da comunicação e às vezes tem gente que não gosta de sair em defesa de determinado veículo que incomoda o poder, porque passa pano pro poder, mas aqueles que tinham, né, algum resquício de vigilância ou que exercem a vigilância saíram também, a pressão ficou grande, o Moraes voltou atrás na censura sem dar o braço a torcer, dizendo que não era censura, porque não era censura prévia, simplesmente foi uma precaução. Quer dizer, ele se enrolou mais ainda, né? Não havia qualquer tipo de motivo para que aquilo fosse feito, assim como não há motivo para que a Transparência Internacional seja objeto de uma investigação como aquela que estava ali delineada na petição, que foi objeto dessa promoção de arquivamento por parte do atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Muito bem, a gente já vai chegar aqui ao intervalo comercial na TV BMC e só quero lembrar a todos que, como a gente faz nos intervalos para o nosso público do canal de YouTube, que esse jornalismo independente, vigilante, antagonista e de Cruzoé depende do apoio do público, depende do apoio do leitor, do ouvinte, do espectador. Então, para a gente sustentar a equipe, equipamentos, os nossos meios de ação, a apuração, que dá trabalho, o jornalismo é caro. Não é prático enfrentar tudo isso e ainda decisões judiciais ou assédio, etc. Então, a gente depende de assinaturas, a gente depende do apoio do público. Então, considere assinar Cruzoé e você ainda ganha aqui um programa exclusivo que a gente faz, o Hora Extra, respondendo perguntas dos assinantes, e estamos elaborando aqui um curso de colunistas.